Voltamos e hoje vamos falar de relacionamentos virtuais. Bom dia para vocês. Bom dia. Alessandro, explique pra gente como e quando houve esse boom dos relacionamentos virtuais. Bom, o primeiro site de relacionamento que apareceu na internet foi um site chamado sixdegrees.com. Ele foi criado por volta de 1997. De 97 a 2003 apareceram outros sites mais ou menos na mesma linha, mas realmente de 2003 para frente houve um crescimento exponencial desse tipo de serviço na internet. Foi nesse período que apareceram sites como o Orkut, o myspace.com, o facebook.com e o LinkedIn, por exemplo. E a maioria desses que a gente conhece hoje em dia. O que eu gostaria de enfatizar aqui é o real motivo desse surgimento desses sites, principalmente nesse período, e também o verdadeiro negócio por trás dos sites de relacionamento. Os sites de relacionamento funcionam como um grande mecanismo de captação de informações do mercado. E existe um interesse comercial muito forte por trás desse tipo de site. Por exemplo, uma empresa como a Google tem todo o interesse em manter um site do Orkut para buscar informações de tendências de mercado e de consumo dos seus usuários. Dentro dos sites de relacionamento, nas redes sociais, as pessoas manifestam todos os seus interesses ali sobre comunidades que participam, assuntos que gostam de discutir, enfim, de forma bem espontânea e livre, né? Isso tudo, essas informações todas são captadas numa grande base de dados de tendências sociais, né? Isso, no ponto de vista de empresas de marketing e de desenvolvimento de novos produtos, isso é o santo grau da pesquisa de mercado. É simplesmente a maior pesquisa de mercado por segmento que já foi feita até hoje na história, né? Deixa eu dar um exemplo só para deixar isso mais claro para o pessoal de casa. Se a gente pega, por exemplo, uma estatística usando a base de dados do Orkut como fonte de acesso, né, como fonte de dados primária, e chega à conclusão que 70% das brasileiras, das mulheres brasileiras entre 30 e 40 anos, manifestam algum interesse específico pela atriz fulano de tal, né? E agora imagine que uma empresa de cosméticos compra essa informação ou tem acesso a essa base de dados, compra o acesso a essa base de dados para fazer esse tipo de consulta, e consultas parecidas do mesmo gênero, né? E é óbvio que essa empresa vai contratar a atriz fulana de tal para sua campanha publicitária, né? Então esse é o verdadeiro negócio que sustenta os sites de relacionamento. Tem um mercado aí por trás, Exato, né? Eu queria saber da Vanielle o seguinte, por que essas redes têm um alcance tão grande aqui no Brasil, né? E por que cresce o número de adeptos, hein, Vanielle? Pois é, não só no Brasil, como em outros países também, está sendo muito grande essa comercialização desses sites. Uma porque nós estamos numa era que eu vou chamar aqui de pós-modernidade, alguns podem entender como modernidade, que a gente está propenso a tudo que é muito rápido, tudo que é muito prático, né? Coisas na prateleira, prontas para o consumo. Então, nesse site de relacionamento funciona da mesma forma. Se eu quero conhecer determinada pessoa, eu jogo num site, jogo as características que eu quero e ali ele me dá uma pessoa pronta. Tem um perfil ali Tem um formado, perfil, né? exatamente. Aí eu não preciso cultivar muito tempo isso, né? Vai direto com a necessidade do meu tempo, da minha necessidade de achar ou não mais rápido. Agora eu quero saber do Flávio, como psicólogo, Flávio, qual o impacto disso, desses sites, na maneira com que as pessoas se relacionam? Mudou alguma coisa? Eu acho que sim, sabe, Lúcia? Eu acredito até que muitas pessoas, buscando os sites de relacionamento, sentem essa falta do contato social. E com a possibilidade que eles têm, com essa facilidade, como a Vanessa me falou, a gente começa, a Vanielle falou, essa praticidade de se encontrar o par perfeito, as pessoas perfeitas, né? A gente acaba fugindo de um contexto maior, que seria a questão do contato, a questão do cultivo da amizade, né, da questão física, do contato físico com essas pessoas. Vai perdendo um pouco isso, né, Flávio? Exatamente, né? Fica muito difícil para as pessoas terem esse contato mais próximo, né, diante de uma máquina tão boa que é o computador, né? Agora eu quero que o Alessandro fale para a gente o seguinte, quais os cuidados que os internautas devem ter quando entram nesse site? Eu acho que existem duas categorias de cuidado que são muito importantes, né? A primeira é o cuidado com a sua própria integridade, a integridade da sua família. E a segunda categoria é o cuidado com a integridade do seu computador pessoal, com a segurança dos seus dados no seu computador.
No primeiro caso, a pessoa deve evitar colocar informações muito detalhadas sobre a sua rotina, dados pessoais, enfim, algo que possa comprometer ali a sua privacidade. E no segundo momento, no segundo caso, no segundo grupo de categorias de cuidado, a pessoa deve evitar seguir inadvertidamente os links que outros usuários acrescentam nesses sites, né? Porque esses links muitas vezes podem apontar para sites de fraude, para links que baixam vírus de computador para capturar informações de senhas de banco, enfim. É o cuidado que a pessoa deve ter na hora de seguir esses links colocados pelos próprios usuários dentro do site de relacionamento. Agora, Flávio, como usar tudo isso, essa tecnologia, a internet, para os relacionamentos? Que cuidados? Como é que pode ser isso? Veja só, eu acredito Queria muito... que você complementasse o que o Alessandro falou. Sim, né? A internet, eu acho que ela facilita muito esse contato do humano, né? Quando eu já conheço alguém no real, né, já tive contato físico com alguma pessoa, a internet se torna realmente uma ferramenta muito boa, porque eu aproximo essa pessoa que eu já conheço no real por uma questão mais virtualizada, né? Eu encontro ela mais depressa. E ao passo que, quando eu não conheço essa pessoa no real, né, isso se torna até um pouco perigoso, porque eu fico com aquela imaginação do ideal. Quem é a pessoa que está pronta, como a Vaniele falou, aquela pessoa que já está pronta do outro lado, aquela pessoa perfeita que está do outro lado. Então, assim, o meu limite de tolerância com relação ao outro que está do outro lado, né, eles fica cada vez menor. Agora, Flávio, cria-se uma fantasia aí e tem algumas informações que também podem não ser verdadeiras. Isso leva a pessoa a idealizar um par perfeito realmente, né? Com certeza, né? O que as pessoas hoje buscam é a perfeição do outro, a perfeição de si mesmo, não é? A busca pela perfeição, isso é inerente do ser humano. A gente sempre está buscando uma perfeição íntima, interna, ao passo que querer a perfeição do outro no aqui e no agora, pronto, já, né, isso é impossível, né? As pessoas estão caminhando para isso. Vivemos num mundo que essa praticidade dos contatos e dos relacionamentos, elas têm que ser perfeitas. Agora, os efeitos negativos desses relacionamentos, eu queria que você colocasse. Porque, normalmente, você conhece a pessoa na internet, conversa com ela, acha que conhece, aí depois vem a convivência, né, Flávia? Sim. Aí vem a parte negativa, não vem? Com certeza. O fato da gente querer a pessoa perfeita, e estando na internet, muitas vezes sem conhecer quem está do outro lado da tela, faz com que a possibilidade, né, da gente se tornar uma pessoa ideal do lado de cá no teclado ilude a outra pessoa também, assim como também muitas das vezes somos iludidos por quem está do outro lado, fazendo com que a gente não busque a autenticidade do ser. O ser precisaria ser um pouco mais autêntico, né, mais verdadeiro, mais fiel com a sua fisionomia, com o seu jeito de ser, mas na internet ela possibilita que nós estejamos sempre na idealização, na questão do ideal, do pronto, do satisfatório, né? E isso não é do humano, né? O humano necessita, muitas das vezes, de mostrar suas imperfeições. É isso que faz as nossas diferenças, né? Vaniele, agora com a vida virtual moderna aí, as pessoas agora têm quantidade de amizade, de parceiro, não qualidade, né? O que você fala disso? Exatamente. É bom a gente perceber, por exemplo, os jovens, né, que eles procuram no Orkut cada um ter mais amigos, né, mais pessoas no seu perfil do que o outro, né, até mesmo terem dois perfis, né, porque encheu um e tem os outros perfis. É uma outra tendência também, porque já que nós estamos buscando essa perfeição, nós vamos cada vez procurando mais. A gente procura aqui, procura o outro, formas até mesmo de nos completar, né? E como a comunicação fornece essa possibilidade, nos fornece essa ferramenta, por que não usar? Como a gente tem essa possibilidade, tem à nossa disposição a quantidade de pessoas e possibilidades, então eu busco, né? Essa modernidade faz isso mesmo, que a qualidade esteja que a quantidade esteja sobrepondo a qualidade. Não só nos relacionamentos, né? Mas em tudo na nossa vida. A gente costuma fazer muitas coisas em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, né? E essa tendência cada vez mais. Então, nós vamos para um rápido intervalo, tá? E você aí de casa, é só o tempo de tomar uma aguinha e voltar, hein? Que eu tô aqui esperando você.